Olá, queridos amigos e amigas, um excelente sábado para todos nós. Vamos começar o nosso dia, começar o nosso final de semana com uma reflexão do Evangelho para a nossa alma. Este momento que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias concede a todos nós como realmente um momento abençoado para a gente colher um ensino das páginas do Evangelho. E hoje nós iremos refletir lá no capítulo 14, item 9, a passagem A ingratidão dos filhos e os laços de família. Queridos amigos e amigas, hoje nós iremos conversar e refletir um pouco mais sobre essa ingratidão dos filhos para com os pais, qual seria a causa, às vezes uma repulsa, um ódio que se vê desde o berço ali, sem causa na existência atual. Hoje nós iremos refletir um pouquinho mais sobre esses pontos e gostaria muito de esclarecer e compartilhar aqui com vocês que Santo Agostinho, que é o autor da nossa passagem de hoje, ele traz aí para nós diversas causas ao longo da passagem. É uma passagem mais longa, porque é uma passagem cheia de detalhes, ela é rica de ensino e, sobretudo, uma gota de esperança para o coração dos pais. Com isso, queridos amigos e amigas, Santo Agostinho traz ali diversas causas, explicações, e hoje nós iremos focar aqui em apenas uma dessas causas. Por isso, convido a todos a leitura completa da passagem, para quem quiser se aprofundar um pouco mais, estudar e colher todos esses ensinos que essa passagem pode conceder. É importante ressaltar também, antes de começar aqui a nossa reflexão, que o Evangelho, ele traz uma ou algumas causas, mas não quer dizer que são somente essas. Existem variáveis, cada caso é um caso, cada plano reencarnatório é um plano reencarnatório, porque não podemos simplesmente tomar esta causa como a única e achar que toda questão de ingratidão de filho para com pais, a causa é essa. Não. Existem variáveis e nós estamos aqui para aprender, para esclarecer, e o Evangelho é uma gota de esperança nesse momento para todos nós. Com isso, vamos olhar aqui, vamos refletir sobre uma dessas causas desse ódio, dessa repulsa, dessa ingratidão dos filhos para com os pais. Santo Agostinho, eu acho interessantíssimo porque durante a passagem ele narra certinho assim, o período antes da reencarnação, o que acontece com o espírito lá no estado da espiritualidade, lá no estado errante, quando ele pede, solicita para reencarnar, quando ele está no seio familiar, até quando a criança demonstra essa repulsa desde o berço. Então é muito interessante porque ele explica muito minucioso ali para todos nós compreendermos realmente uma dessas causas. Com isso, vamos ser fiéis aqui. Nossa reflexão vai buscar ser o mais fiel possível às páginas do Evangelho e a explicação que ela traz para todos nós. Vamos iniciar aqui refletindo que todos nós já tivemos muitas e muitas existências. E da mesma forma que a gente pode ter nutrido um laço de afeição, criado amizades, ter simpatizados com certas almas durante as existências anteriores, a gente pode também ter feito laços de antipatia, feito inimizades. Pode ter acontecido alguma situação, alguma desavença em que o ódio ali foi nutrido, o desejo de vingança. Então, da mesma forma que a gente pode ter nutrido bons elos de amizade, a gente pode ter feito também inimizades devido a acontecimentos nas vidas anteriores. O que o Santo Agostinho esclarece para nós? Quando o espírito se desliga da matéria, desencarna, entra no estado da erraticidade. Para esclarecer aqui, erraticidade, vamos rememorar aí, esse é um termo utilizado para designar o estado do espírito quando ele fica aguardando uma encarnação em outra. Então, o estado em que ele espera entre o intervalo de uma encarnação e outra se chama o estado errante. Então, o espírito, quando ele desencarna, entra aí no estado errante, na esfera espiritual, vamos dizer assim. Ele vai levar consigo seus sentimentos, seus desejos. E com isso,
se durante essa existência, onde houve essa inimizade muito forte, um ódio, um desejo de vingança, onde feriu-se o sentimento do outro ou teve o seu sentimento ferido, levaremos esses pensamentos, esses desejos lá para o estado errante. Então, se não houve o perdão durante a existência, ele deverá ocorrer em algum determinado momento. Então, quando se entra na esfera espiritual, o olhar ele se amplia, consegue se compreender um pouquinho mais, porque na Terra nosso olhar é um pouquinho fechadinho. Então, quando o olhar do espírito ele amplia, ele se desliga da matéria, ele consegue ter um olhar mais amplo. E ele consegue perceber que para ele progredir, que para ele seguir no caminho do bem, é necessário que se desate esses nós do ódio, da raiva e da vingança que foi nutrido contra o próximo. Contudo, Santo Agostinho ele até traz aqui que há espíritos que estão tão machucados, com uma dor tão grande, que eles não querem perdoar, que eles não querem, em hipótese alguma, ter o contato com aquele em que se odiou tanto numa outra existência, e eles se mantêm estacionários. Mas aí Santo Agostinho também esclarece que há aqueles espíritos que, vendo que para progredir, que para seguir no caminho do bem, eles precisarão perdoar, aprender a amar aqueles que tanto odiaram, mesmo com sentimentos feridos, mesmo com o coração dolorido, eles solicitam a Deus e aos bons espíritos uma nova reencarnação. Porque será com essa nova reencarnação que terão a oportunidade de perdoar, de amar, de aprender a amar, de ver a potencialidade no bem daquele que um dia lhe fez tanto mal. Então, os bons espíritos ali concedendo junto com Deus a nova oportunidade de reencarnação, ele desce ali naquele seio familiar. Importante a gente ressaltar aqui uma pausa na nossa reflexão, que existe uma passagem no Evangelho, parentesco corporal e parentesco espiritual, que explica também um pouquinho mais desses elos de família, dos inimigos da vidas anteriores que se unem numa mesma família. Mas vamos nos ater aqui que o foco da nossa passagem é compreender os laços entre pais e filhos, tudo bem? Então esse espírito ele pode solicitar aí para reencarnar como um filho dos seus inimigos das vidas anteriores, ou alguém que te fez muito mal, ou alguém que ele feriu. Então existem muitas variáveis, mas sempre há aquele sentimento de desavença, de ódio, de raiva, que vindo numa reencarnação com esse elo de pai, mãe ou filhos, é possível florescer o amor no lugar do ódio. O espírito, quando ele solicita essa prova, porque é uma prova, quando ele solicita essa prova de reencarnar lá no seio daqueles que lhe fizeram muito mal, ou vice-versa, ou ele pode ter feito muito mal aos pais em outras existências, ele solicitando essa prova, ele tem consciência que é uma prova árdua, porque o Evangelho nos diz basicamente essa frase, que é o seguinte: conviver diariamente no mesmo seio ali com os teus inimigos de outra existência não é uma prova fácil, não é. Então, o espírito tendo consciência disso, ele pede muita força para poder encarar essa prova e não sucumbir a ela. Só que ao reencarnar ali naquele seio familiar, a gente passa pelo véu do esquecimento. A gente não se lembra dos porquês que a gente solicitou essa prova, a gente não se lembra das existências passadas, e com isso fica só aquele sentimento lá no espírito, aquela repulsa, que como o Evangelho diz, aquela repulsa da criança para com os pais que não tem causa na vida presente. Isso é importante ressaltar, porque essa repulsa, esse ódio, essa ira dessa criança para com os pais, essa ingratidão para com os pais, quando não tem causa na vida presente, pode se explicar por esses elos da vida passada em que esses sentimentos eram muito fortes, em que houve algo ali. E hoje vem na mesma família para que se aprenda a amar, para que se aprenda a perdoar. Família é um grande educandário para todos nós. A família é realmente uma escola para a alma. Mas aí, esse espírito, quando ele reencarna, aí ele vai conviver com aquela prova, viver essa expiação também, de estar ali com os teus inimigos de outras vidas e florescendo o amor, tentando
aprender a amá-los, a ver as potencialidades no bem, porque lembremos que por mais que em outras existências nós fizemos o mal não nos define. Todos nós temos o bem no nosso coração também, e Deus enxerga isso em cada filho. Então ele dá essa oportunidade para que possamos ver o bem também, mesmo no coração dos nossos inimigos. E aí, essa criança, esse jovem, ele convivendo ali com essa prova, ele pode eclodir nele a ingratidão, a raiva, a ira para com teus pais, lembrando que não tem causa na vida presente, essa repulsa desde criança que não se explica, ele pode eclodir e muitas vezes, se ele continuar nutrindo esse sentimento, realmente se afastar, não querer nutrir o amor, não querer aprender ali a amar aqueles espíritos que estão ali, que estão numa mesma prova, ele pode vir a sucumbir. Nosso Evangelho nos explica isso. Contudo, se ele manter-se forte, rogar auxílio, compreender que se Deus semeou a gente naquele lar, é porque algo temos para aprender. Cada pessoa que constitui o lar conosco, nossos pais, filhos, temos uma missão juntos e temos algo para aprender. Temos algo para debitar, temos algo para aprender, um sentimento ali para se deixar passar e transformá-lo num bom sentimento. Algo nós temos que cumprir juntos. A união, filhos com pais, estou focando aqui em filhos com pais porque é o foco da nossa passagem. Não é uma união ao acaso, não é uma união à toa. Deus, ele permitiu que houvesse essa missão, essa ligação desses filhos para com esses pais, para que algo seja aprendido, esclarecido, para que possa se debitar, para que possa realmente aprender. A base é sempre aprender a amar, a amar. Com isso, queridos amigos e amigas, vamos compreender aqui que a missão dos pais é uma grande missão. E é uma missão importantíssima, porque educar é como educar um espírito, educar uma alma, a seguir o caminho do bem. A ver, às vezes, desde pequenino, aquela criança demonstrando tendências que vão para o pernicioso. E como o Evangelho diz, às vezes são tendências que estão aí desde outras existências. Então, ver aquelas tendências já aparecendo, germinando, às vezes na criança pequenina ainda, é os pais terem consciência disso e educá-la. Ensiná-lo o caminho do bem, ensiná-lo o caminho dos bons sentimentos, do amor. Então, é uma grande missão, porque o Evangelho diz que Deus também vai perguntar para os pais o que fizeram com esse espírito que lhe confiei para que o educasse, para que o auxiliasse, para que o amparasse. Então, a todos os pais, a todas as mães que nos acompanham neste momento, a nossa passagem de hoje é um bálsamo para o coração, frente à ingratidão dos filhos, frente às vezes às desavenças que não têm causa na vida atual. Não é uma prova fácil, mas lembremos que é uma prova com um aprendizado gigantesco para o nosso espírito. Provavelmente estaremos aí desatando nós de ódios das vidas anteriores e transformando e florescendo em amor e em perdão, que é o que Deus deseja de nós. Nenhuma união de filho, pai e mãe é ao acaso. Sempre tem um porquê do nosso pai por trás e sempre há o aprendizado do amor e, sobretudo, um aprendizado muito forte para a nossa alma, que muitas vezes, nessa vida atual, a gente ainda não vai ser nos concedido os porquês ou saber ou compreender. Mas, com certeza, quando passarmos para a vida espiritual, a gente vai ver que toda aquela prova, que todos aqueles momentos difíceis, eles valeram a pena, porque nós fizemos o nosso melhor, nós fizemos sempre voltados ao caminho do bem e nós
doamos tudo o que tínhamos no nosso coração para conseguir vencer essa prova. Queridos amigos e amigas, vamos encerrar a nossa reflexão aqui deste sábado. Novamente, convido a todos a leitura completa da passagem. Na passagem, Santo Agostinho fala de mais causas, traz mais detalhezinhos, visto aqui os minutos que nós temos, que são minutos para a gente conversar, trazer uma reflexão de uma forma aí como um aprendizado para todos nós, mas o fundo que gostaria de deixar hoje aqui para todos os pais, para os filhos também, que enfrentam essa prova de sentir essa repulsa perante a família, é manter a fé, é realmente manter a fé e compreender que essa união tem uma missão e que possamos pedir que nos momentos difíceis ajuda aos bons espíritos e nos manter forte aí nessa jornada, porque com certeza tem um aprendizado muito grande para o nosso espírito e com certeza Jesus não nos abandona. Ele está conosco e ele vê todo o nosso esforço de vencer essa prova. Tenham todos um excelente dia. Lembremos de cultivar o amor para com nossa mãe, o amor para com nosso pai, o amor para com nossos filhos. Vamos cultivar o amor, por mais que as relações tenham uns atritos, sejam relações difíceis, por mais que haja a ingratidão, a repulsa, vamos cultivar o amor, porque o amor é o grande remédio que cura o ódio, é o amor. Cultivemos o amor. Tenham um excelente dia. Essa foi uma mensagem feita com muito carinho do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares a todos os corações que estão aqui nos acompanhando e nos ouvindo. Um excelente sábado para todos. Levemos no nosso coração esse ensino, que realmente essa passagem é uma gota de esperança, porque ela nos esclarece de uma forma que realmente consola a nossa alma. Que assim seja.